Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo vamos resolver a prova de matemática, certo? Do concurso da Prefeitura Municipal de Paulínia, dos cargos de nível superior. Essa prova que eu tirei foi do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, beleza? Então se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca FGV, né? E gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Questão 11. Então a questão 11 ela diz assim, ó. Sabe-se que a sentença, né? Se Antônio é advogado, então Carlos é engenheiro ou Diana não é médica, é falsa. É correto concluir que. Ora, ele está dizendo que uma sentença do tipo se então é falsa, então ela só vai ser falsa da seguinte maneira. A gente tem aqui, ó, P, Q. Vamos construir a tabela verdade só para você entenda. P, então, Q. Então, temos a primeira situação verdadeira e a segunda verdadeira. P, então, Q dá verdadeiro. Se a gente tiver a primeira falsa e a segunda verdadeira, isso também vai dar verdadeiro. Se a gente tiver a situação falsa e uma falsa, a gente também vai ter verdadeiro. Agora, se a gente tiver uma situação em que P é verdadeiro e a segunda é falsa, então a gente vai ter uma sentença falsa aqui. E como isso pode ajudar a gente a resolver essa questão? Bom, vamos destacar isso daqui, porque a primeira premissa, certo? Isso daqui tem que ser verdadeiro, ou seja, Antônio é advogado tem que ser verdadeiro, certo? E isso daqui, ó, que é toda essa sentença, que também é uma sentença composta, ela tem que ser falsa. Então, dizer que Carla é engenheiro ou Diana não é médica, ou seja, a gente tem uma situação do tipo R ou S, certo? Isso daqui, a negação de R ou S, certo? A gente negar isso é equivalente a dizer a negar R e negar S, certo? Isso daqui é falso, ou seja, a gente vai saber que Cais não é engenheira, né? Porque a gente está negando não é engenheira, certo? Vou abreviar. E também Diana, certo? E Diana não é médica. Se ela não é médica, então ela vai ser médica, porque a gente tem que negar a segunda também. Então, Diana é médica, certo? Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que Antônio é advogado, é verdadeiro. E a gente sabe que Carla não é engenheira, certo? Então, Carla não é engenheira. Isso daqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Carla não é engenheira. E Diana, que ele está dizendo que não é médica, então ela é médica. Então agora a gente vai para as alternativas. É correto concluir que Antônio é advogado, ok, e Diana é médica. Verdadeiro também, né? A gente viu que Diana tem que ser médica para essa sentença aqui ser falsa. Então isso aqui é verdadeiro também. Já marcamos letra A, né? Vamos ver as demais. Letra B. Antônio não é advogado. Ele sim é advogado. Se Carla não é engenheira, então Diana não é médica, isso não tem nada a ver, né? Se a gente tem Carla é engenheira e Diana é médica, uma não conclui a outra, beleza? Se, novamente, ou se Diana é médica, dizer que Diana é médica não conclui que Antônio seja advogado, e também Carla é engenheiro ou Diana é médica, nenhuma nem outra, tanto Carla é engenheira quanto Diana é médica, beleza? Então a gente elimina também. De fato, a gente marca letra A como nosso gabarito, beleza? Tá gostando desse vídeo? Deixa aí o seu like. Vamos para a questão 12. Considere a sentença em que todo advogado é um bom orador, ou seja, todo advogado é um bom orador. A negação lógica dessa sentença é: se eu quero negar uma coisa que é todo, basta eu dizer que apenas um não é. Então vamos lá para as alternativas. Para negar isso aqui, a negação disso aqui é dizer que existe a advogado, certo? Advogado, algum, na verdade, algum advogado que não é bom orador, certo? Basta eu dizer que um. Nenhum advogado é bom orador? Não necessariamente dizer que isso aqui é um conjunto e isso aqui é outro conjunto totalmente diferente. Ou seja, a gente tem todo advogado é bom orador e a gente tem também que nenhum advogado é um bom orador. Uma coisa, né, não é negação da outra, certo? Todo bom orador é advogado? Não necessariamente, certo? Então precisa disso daqui.
Nenhum bom orador é advogado? Também não, né? Ou algum advogado não é bom orador? Sim. Se há algum advogado que não é bom orador, então isso daqui está negado, certo? Então, letra D, por enquanto, é nossa resposta correta. Algum bom orador não é advogado? Bom, não precisamos dizer que há algum bom orador para a gente negar isso daqui, né? Então, basta a gente dizer que existe pelo menos um advogado que é um bom orador, então a gente exclui que não é bom orador, né? Que a gente exclui toda essa possibilidade aqui de todo advogado ser um bom orador. Então, questão 12, letra D. Questão 13. Questão 13 é assim, ó. Para cada R$ 2 que Pedro possui, Ana possui R$ 3. Então, aqui eu tenho Pedro. Pedro, para cada R$ 2 que ele tem, ou seja, vezes uma quantidade X, Ana tem notas de 3 vezes a quantidade também que é igual. Ele está dizendo aqui, ó, para cada R$ 2 que Pedro possui, Ana possui R$ 3, certo? Para que Pedro e Ana fiquem com quantias iguais, Ana tem que dar uma fração do que possui para Pedro. Assinale a opção que indica essa fração. Então vamos lá, vamos supor o seguinte. Vamos dizer que a quantidade seja 1, certo? A quantidade seja 1. Por que eu vou colocar 1? Porque a gente está querendo a fração, né, que Ana tem que dar para Pedro para eles terem quantidades iguais. Veja que o 1 representa uma parte inteira. Então, dizer que Ana vai dar uma certa fração é dizer, por exemplo, que 2 vezes 1, uma quantidade 1, e Pedro vai ganhar uma determinada quantidade n. Ou seja, se Pedro ganha uma determinada quantidade n, o que acontece com Ana? Ana, que tinha 3 vezes uma determinada quantidade 1, ou seja, ela vai perder uma quantidade n aqui, ó. Então eles vão ficar agora com quantidades iguais. Basta a gente resolver essa fração aqui em n. Essa fração não, essa equação, né? Então a gente vai ter, ó, se a gente passar n para cá, a gente vai ter 2n igual a 3 menos 2. E, portanto, n é igual a 1 sobre 2, certo? 3 menos 2 dá 1, passa o 2 dividindo. Aí você deve ficar se perguntando, então essa aqui é a fração. Ainda não, porque ele quer, ó, a fração, ele quer aqui, ó, para que Pedro e Ana fiquem com quantias iguais, Ana tem que dar uma fração do que possui. Então, a fração que corresponde ao que Ana tem. Veja que essa fração aqui corresponde ao total dos dois. Então, para saber quanto que Ana tem que dar, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar essa fração que corresponde ao total e dividir, certo? Pela fração que corresponde ao de Ana. A quantidade de Ana, na verdade, né? Que é 3. Ou seja, a fração do total em relação ao que Ana tem. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem 1/2 vezes o inverso de 3, que é 1/3. Então, a fração que corresponde ao de Ana é exatamente 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 3, que dá 6. Então, a fração que Ana tem que dar é exatamente 1/6 aqui. Se você está gostando desse vídeo, deixe aí o seu like, beleza? Outra forma que a gente poderia fazer é, ao invés de deixar x igual a 1, você poderia deixar x aqui, ó. Então, aqui teria ser x, quando passasse 2 para cá, ó, se a gente colocasse, ó, sem colocar 1, a gente teria, ó, 2x mais n igual a 3x menos n. Então, o que a gente faria aqui? A gente faria o seguinte, ó. É bem mais interessante porque a gente iria encontrar uma fração que corresponde ao total x, que era até mais claro. Deixa eu mostrar. Então, a gente teria 2n igual, passa o 2 para cá, então 3x menos 2x. A gente vai ter 2n igual, né, a 3x menos 2x, que é igual a apenas 1x. Então, n é igual a correspondente, que é o total, né, de notas, né, sobre 2, ou seja, para cada 2 que Pedro possui, para cada R$ 2, ou seja, para cada nota, né, que corresponde a um e outro, né, ele teria que tirar x sobre 2.
Só que a parcela que Ana tem é 3x. Então, o que Ana teria seria o seguinte: pegar essa parcela do número de notas e dividir pela quantidade que Ana tem. E o que Ana tem é 3x. Novamente, a gente encontrar x sobre 2 vezes o inverso de 3x, que é 1 sobre 3x. Veja que a gente vai eliminar x com x, né? E a gente vai encontrar novamente 1/6 aqui como solução. Então, essas foram as duas formas que a gente poderia resolver essa questão 13, certo? Questão 14. Questão 14 é bem maliciosa. Vamos dar uma olhada nessa questão. Ela diz assim: Vera comprou uma mercadoria pagando 150 no ato da compra. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, no primeiro dia, no primeiro mês, no início, certo? E no segundo mês, certo? Porque Vera comprou uma mercadoria pagando 150 reais. Então, ela pagou 150 reais no ato da compra e uma parcela de 189 reais um mês após. Então, passou um mês, ó, daqui para cá, passou um mês após a compra. Sabe-se que a loja, né, cobra juros de 5% ao mês sobre o saldo devedor, né? Se tivesse cobrado a mercadoria à vista, Vera teria quanto? Então, veja, a gente precisa saber o saldo devedor aqui, porque isso daqui, como passou um mês a loja cobrou exatamente 5%, certo? Do que falta. Então, se a gente calcular o capital inicial do que falta mais os 150, a gente vai saber exatamente quanto ela deveria ter pago à vista. Porém, o capital, ó, o capital vezes, né, veja que 1% é 100%, o montante é 100% mais 5%, certo? Então, a gente vai encontrar 105%. 105% é 1,05, ou, né, a gente pode representar como 105 sobre 100. Quando a gente dividir, dá 1,05. Certo? Então, até cortou aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ó. 105 é 105 por 100. E isso é igual a 1,05, certo? É isso que eu fiz aqui em cima. Então, ó, a gente pode dizer que esse capital vezes a taxa agora que ele pagou, que é 1,05, tem que ser exatamente o que ela pagou depois, né? Ela, quem foi? Você comprou o Mercado Vera, né? Então, ela pagou depois 189. Ou seja, o capital do que falta é exatamente 189 dividido por 1,05. Quando a gente dividir isso daqui, a gente vai encontrar exatamente 180 reais, certo? Então, veja, ela pagou 150 e sobrou 180 reais. Sobre esses 180 reais, incidiu os juros de 5%. Ou seja, 5% de 180 dá 9, certo? Então, ó, basta a gente pegar 150 e somar com 80. Então, ó, 0 com 0 dá 0, 5 e 8 dá 13, vai 1. 1 e 1 dá 2 e 1 dá 3. Então, dá 130 reais aqui. É exatamente o que ela deveria, certo? Ter pago à vista, beleza? Se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Questão 15, vamos lá. Bom, essa questão 15 é uma questão bem interessante de probabilidade, certo? E ela diz assim, ó. Gabi e Luana têm, cada uma delas, 3 bolas coloridas. Então, eu vou anotar aqui, ó. Gabi, certo? Ela tem 3 bolas coloridas. Uma branca, certo? Branca, azul, né? E vermelha, certo? E Luana também, certo? Luana também tem branca, azul e vermelha. Há três caixas e Gabi e Luana colocam cada uma delas de forma aleatória e independente. Uma bola em cada caixa. A probabilidade de pelo menos uma caixa ter ficado com 3 bolas, com 2 bolas de mesma cor é. Aí veja só, eu posso fazer o seguinte nessa questão. Eu posso pegar a soma de todas as probabilidades e retirar
a probabilidade de que a gente não queira, ou seja, a probabilidade de que ela não fique com pelo menos duas bolas de mesma cor. Como seria essa probabilidade, certo? Seria, para que eu não tenha bolas de duas bolas de mesma cor em uma urna, por exemplo, eu tenho aqui ó, a urna 1, a urna 2 e a urna 3. Então, para que não ocorra, certo? Bolas de mesma cor, eu tenho que pegar somente Gabi, ou seja, pegar somente Gabi e colocar. Na primeira eu vou ter a bola branca, depois eu vou ter a bola azul, depois a bola vermelha, beleza? Isso seria aqui um exemplo de como a gente faria isso. Então, como seria a probabilidade disso daqui? A probabilidade seria uma bola de 3 urnas, certo? Então, eu vou pegar uma bola em 3 urnas. Depois, eu vou pegar mais uma bola em 2 urnas. E, novamente, eu vou pegar, sobrou, né? Somente um. Na verdade, é assim que eu estou resolvendo. Eu tenho 3 bolas para a primeira urna, ou seja, para a primeira urna eu tenho 3 bolas. Para a segunda urna eu tenho agora 2 bolas. E para a terceira urna eu tenho uma bola só para uma urna. Mas veja que eu também posso colocar aqui, eu posso pegar Luana, certo? E novamente a gente não vai ter bolas com cores repetidas da mesma forma. Isso daqui é só um exemplo. A gente pode ter, né? Aqui a bola branca, a bola azul e a bola vermelha, certo? Então, novamente, eu vou ter uma urna para 3 bolas. Agora eu vou ter, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter novamente uma urna para 2 bolas e agora eu vou ter uma urna para uma bola. Veja que aqui é uma coisa ou outra, então eu posso somar isso daqui, certo? O que eu posso fazer agora? Bom, eu vou somar todas essas possibilidades aqui, as probabilidades, na verdade, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dividido por 2 vezes 3 dá 6. Então, tem 1 em 6, ou, né, 1 em 6. Veja que o ou é soma, então tem 1 mais 1 dividido por 6, então a gente encontra 1 mais 1 que dá 2 dividido por 6. Veja que isso daqui, ó, simplificando, dá 1 sobre 3. Veja que isso aqui é a probabilidade de que elas não tenham cores de bolas repetidas. Então, a gente tem que tirar, a probabilidade será a soma das probabilidades que é 1, menos a probabilidade que a gente não quer que aconteça, ou seja, 1/3. Então, a gente vai ter 1 menos, certo? 1/3. Então, a gente vai fazer 3 vezes 1, que dá 3, menos 1, dividido tudo por 3. Então, assim, a gente encontra 2/3, achando o gabarito, letra D. Outra questão 16, vamos lá. Questão 16 diz assim, ó. De um conjunto de 8 cartas numeradas de 1 a 8 são dadas 2 cartas aleatoriamente. A cada uma das 4 amigas tem Ari, Bia, Carol e Duda. A pontuação de cada uma delas é a soma dos números das cartas recebidas. Sabe-se que as pontuações Ari, Bia, Carol foram respectivamente 7, 12 e 13. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, para resolver essa questão, a gente tem que criar uma tabela. Como assim? Vamos lá. Eu tenho, né, Ari, tenho Bia, Carol e Duda, certo? E se a gente somar isso daqui, na verdade, a pontuação de cada uma, a soma dos pontos, a gente vai ter o seguinte. Ele está dizendo aqui, ó, que sabe-se que as pontuações de Ari, Bia e Carol foram respectivamente. Então, Ari foi 7, Bia foi 12, né? E Carol, né, foi exatamente 13, certo? Só que falta saber quanto foi a pontuação de Duda. Então, se a gente somar as possibilidades, o total da soma de 1 a 8, basta eu somar 7, 12 e 13 e retirar a soma dessa soma aqui e a gente vai encontrar essa soma daqui. Então, quanto é a soma de 1 a 8? Bom, a soma de 1 a 8, veja que isso daqui é uma PA de razão 1, né, em que o primeiro termo é 1 e o último é 8. Então, eu vou ter 1 mais 8
vezes a quantidade de termos, que é 8 dividido por 2. Então, a gente vai ter 9 vezes 4, certo? 8 por 2 dá 4, então 9 vezes 4 dá 36. Veja que a gente pode somar isso daqui, ó. 13 e 12 dá 25, 25 mais 7 e dá exatamente 32. Então, veja, a soma disso aqui é 32, eu pego 36 e retiro 32, então a gente vai encontrar 4. Então, Duda fez 4 pontos aqui. Aí, veja só, aí tá assim, de um conjunto de 8 cartas numeragem 8, são dadas 2 cartas aleatoriamente a cada um dos 4 amigos. Então, Duda tem que ter pelo menos 2 cartas. Qual é a possibilidade que eu tenho para Duda? Eu tenho 1 e 3, certo? Eu posso ter outros números que somam 4? Não. Né? Então, aqui só pode ser 1 e 3, beleza? Então, quais são as outras possibilidades que a gente pode colocar para 7? 7 só poderia ser 3 e 4, né? Ou 5 e 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 e 2, porque 3 eu já usei, né? 5 e 2. Agora, a gente vai ter 5 e 2, né? A gente já usou aqui 2 e 5. Para eu somar 12, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter 4 e 8, né? Então, 4 e 8. E, por fim, para somar 13, dá certinho 7 e 6. Então, 7 e 6, beleza? Agora, vamos para as alternativas. Bia recebeu a carta 7. Ó, Bia não recebeu a carta 7, tá? Carol recebeu a carta 8. Carol não recebeu a carta 8, né? Duda recebeu a carta 4. Não, se ela recebesse a carta 4, ela não poderia receber 2 cartas. Então, eliminamos. Bia recebeu a carta 6. Não recebeu, né? Bia recebeu a carta 4 e 8. Ari recebeu a carta 5. Verdade, né? Então, aí tem aqui, ó. Ari recebeu a carta 5. Então, com isso, a gente marca letra E correta, beleza? Vamos lá para a questão 17. Questão 17 diz o seguinte, então. Em um grupo de sapos, alguns são amarelos, alguns são felizes. Sabe-se que, primeiro, todo sapo feliz sabe pular. Então, vou representar uma bolinha para o sapo feliz e uma bolinha grande para o sapo que sabe pular. Por quê? Todo sapo que é feliz, ou seja, todos que estão dentro dessa bolinha, também vão estar dentro dessa bolinha que sabem pular. Então, é assim que a gente representa. Quando ele diz aqui, ó, nenhum sapo amarelo, certo? Nenhum sapo amarelo sabe tocar gaita. Então, a gente pode representar uma bolinha dos sapos amarelos que são iguais aos que não sabem tocar gaita, certo? Tocar gaita, certo? Então, a gente pode deixar essa bolinha daqui. Todo sapo que não sabe, e a gente pode, todo sapo que não sabe tocar gaita, ou seja, se ele não sabe tocar gaita, que é o amarelo, também não sabe pular, ou seja, ele tem que ficar fora. Se ele não sabe pular, ele fica fora. Nenhum sapo amarelo sabe tocar gaita. Então, nenhum sapo amarelo sabe tocar gaita. E assim como todo sapo que não sabe tocar gaita também não pula. Então, ele tem que ficar fora desses que pulam, dessa bolinha dos sapos que pulam, beleza? Aí vamos para as alternativas. Todo sapo amarelo sabe pular? Não, né? Porque os amarelos não sabem tocar gaita e os que não sabem tocar gaita não sabem pular. Então, eliminamos. Letra B. Nenhum sapo feliz sabe tocar gaita. Ou seja, nenhum sapo feliz sabe tocar gaita. Pode sim existir sapos que sabem tocar gaita aqui, ó, certo? Como, por exemplo, essa bolinha aqui dentro. Então, a gente pode eliminar isso daqui. Estou dizendo que há uma possibilidade disso aqui acontecer. O que está fora são os que não sabem tocar gaita, que também são amarelos. Letra C. Todo sapo amarelo é feliz? Errado, né? Porque a gente não tem sapo amarelo feliz. Letra D. Todo sapo que sabe pular é amarelo? É errado. Os amarelos não sabem pular, beleza? Letra E. Nenhum sapo feliz é amarelo? Exatamente o que eu tinha até falado. Ou seja, não existe sapo feliz que é amarelo. Ou seja, um está aqui e o outro está aqui justamente porque os que não sabem tocar gaita não podem estar aqui dentro dos que sabem pular. Portanto, letra E é a resposta correta. Vamos para a questão 18. Questão 18 é o seguinte, ó.
Os 16 números inteiros de menos 4 a 11 são colocados em uma tabela 4 por 4, sem repetição, de modo que a soma dos números de cada coluna seja sempre a mesma. Pessoal, basta a gente fazer a soma desses números e dividir por 4. Então, a gente vai ter uma quantidade de 4 aqui, uma quantidade de 4 aqui, outra aqui, para cada coluna dessa aqui. Então, a gente vai ter menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, etc. até 11. Veja que isso daqui é uma P, exatamente, é uma PA de razão 1, certo? Então, a soma de uma PA, certo? É exatamente o primeiro termo, que é menos 4, mais o último termo, que é 11, vezes a quantidade de termos, que ele até forneceu aqui, ó, 16. 16 dividido por 2. Então, a gente vai ter, ó, 11 menos 4, bom, 11 menos 4 dá exatamente, eu tiro 1, depois tiro 3, fica 7 vezes 16 por 2 dá 8. Veja que eu nem preciso fazer essa conta, porque no final das contas eu vou dividir essa soma todinha aqui, ó, que tem que dar 7 vezes 8, eu tenho que dividir isso em 4 colunas. Então, 7 vezes 8 dividido por 4, isso dá, ó, 7 vezes 8 por 4, que dá 2. Então, 2 vezes 7 dá 14, beleza? Ou seja, letra C, o nosso gabarito, beleza? Se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Então, essa questão 18, letra C. Vamos para a questão 19. Questão 19 diz assim, ó. Um grupo de 10 amigos, certo? Em que o mais novo tem 55 anos, constatou que a média de suas idades é 64. Se o mais novo e o mais velho saíram do grupo, a média das idades dos 8 restantes continua sendo 64. A idade do mais velho é. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, o primeiro que tem 55 anos, mais a idade dos 8, ou seja, o somatório dos 8 pessoas, mais a idade do último, e eu dividir isso daqui por 10, eu vou encontrar exatamente 64, que é a média. Agora, se eu fizer, se eu somar os 8 e dividir por 8, eu também vou encontrar a média aqui dos 8, que ele também forneceu, ele disse que não vai se alterar, ou seja, é 64. Então, a soma aqui dos 8 é exatamente 8 vezes 64. Então, a gente vai ter aqui, ó, 55 mais o somatório dos 8, e o somatório dos 8 a gente encontrou que é 8 vezes 64, 8 vezes 64, mais B, que é a idade, ó, a idade do mais velho que a gente quer, é igual, né, a 10 vezes 64. Então, a gente pode passar isso aqui e isso daqui para o segundo membro. Então, a gente vai ter que B é igual a 10 vezes 64 menos 8 vezes 64 mais não, menos, né? Menos, porque a gente está passando para o outro lado também. 64, eu apaguei o 4 também, deixa eu ajeitar isso daqui, ó, 64 menos 55. Por que eu não multipliquei isso? Porque a gente pode colocar 64 em evidência. Então, 10 menos 8 menos 55. Então, a gente vai ter que B é igual a 64, 10 menos 8, a gente tem 2. Então, 64 vezes 2 menos 55. Então, portanto, B é 2 vezes 4, que dá 8, 2 vezes 6, que dá 12, menos 55. Veja que se a gente retirar o 128 menos 55, a gente vai encontrar o 5 para 8, falta 3, 5 para 12, falta exatamente 7, ou seja, letra E, 73, beleza? Questão 20, para finalizar com chave de ouro. Eva tem 9 maçãs indistinguíveis e deseja distribuir a 3 amigos, né, de forma que cada uma delas fique com ao menos 2 maçãs. O número de maneiras diferentes que Eva distribuir as maçãs é. Veja que elas têm que ter pelo menos 2 maçãs, né? Então, uma configuração que seria, ó, eu vou representar um tracinho para maçã, certo? E mais será a soma. Então, essas 3 aqui, essas 9 serão distribuídas nas 3 amigos.
e o total tem que somar 9. Então eu vou ter, ó, por exemplo, eu só posso ter duas, por exemplo, no mínimo duas para 1, mais 2, mais... E a terceira eu já tenho 1, 2, 3, 4, falta 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou representar isso assim, ó. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Deixa eu apagar borracha, deixa eu apagar esses tracinhos. Vou colocar 5 maçãs, que é exatamente o que falta para completar 9. Então tenho 5 aqui. Só que quais são as possibilidades disso aqui acontecer? Eu posso permutar o 5 aqui, ó. O 5, então eu posso botar o 5 aqui e depois as duas aqui. Por fim, o 5 no início. Ou seja, o que significa? Significa que a primeira menina, a segunda menina e a terceira menina, ou seja, a primeira ganha 2, a segunda 2 e a última ganha 5. Depois eu tenho que a primeira ganha 2, a segunda ganha 5 e a terceira ganha 2. E aqui eu tenho que a primeira ganha 5, a segunda ganha 2, a terceira ganha 2. Essas são 3 possibilidades, certo? Só que você deve ficar se perguntando, e sim, de fato, eu posso mudar isso aqui. Então, se eu tiver 2 aqui para a primeira, eu posso modificar, né? Colocar 3 aqui para a segunda e para a última eu vou ter 4. Então, eu vou permutar isso daqui, ó. Eu posso primeiro colocar, ó, por exemplo, trocar o 2 aqui, colocar 1, 2, 3 aqui, o 2 aqui e o 4 ainda no final. E ainda posso ter, ó, eu posso ter o 4 aqui e finalmente 2 no final. Ou seja, ainda posso mudar isso daqui, ó. Então, agora falta colocar na segunda posição. Eu já tenho com 2 aqui, então posso colocar com 4 aqui, com 3 e finalmente 2 no final. Agora eu posso ter outra configuração. Como seria essa configuração? Seria eu ter o 4 aqui, o 4 aqui, o 4 aqui, o 4 aqui. Eu posso colocar, por exemplo, o 4 no meio e mudar, né? Colocar 2 no início e 3 no final, né? Então 4 aqui, mais 2 no início e 3 no final. Já tem 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que eu já coloquei, né? O 4, com o 4 aqui, eu tenho duas possibilidades. Com o 4 no meio, eu tenho duas possibilidades. Com o 4 no início, eu também vou ter duas possibilidades. Eu já coloquei o 3 aqui e o 2 aqui, então eu posso colocar o 4 aqui e posso colocar o 2 aqui mais o 3 aqui. E por fim a gente encerra com 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ou seja, 6 possibilidades, certo? Aí veja, tá faltando uma. Como seria? Colocar as 3 terem 3, ou seja, 1, 2, 3, mais A ter 3, B ter 3 e C ter 3. Então, B teria 3 e C também teria 3. Ora, eu posso permutar isso aqui? Posso. Só que se eu permutar isso daqui, ó, e configurar, por exemplo, 1, 2, 3, pegar esse e botar no início, esse daqui mais esse daqui, veja que isso aqui é a mesma coisa. Então, isso daqui a gente não tem na contagem. Então, isso daqui é uma possibilidade. Então, a gente vai ter, ó, 3 possibilidades, mais 6, mais uma possibilidade, totalizando aqui 10 possibilidades, certo? E, por fim, a gente chega na letra B como a nossa solução. Essa questão foi uma questãozinha bem legal, certo? Eu gostei, particularmente, eu gostei bastante dessa questão, mas você tem que se ligar nessa ideia para resolver essa questão, beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.